Romanos, capítulo 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Assim que essa carta de Paulo aos Romanos teve uma importância fundamental para a sobrevivência daquela comunidade cristã, porque se percebe que suas contendas poderiam provocar divisões perigosas no meio do povo de Deus. Ao mesmo tempo, nos mostra que, assim como hoje, existem as questões do partidarismo no seio das próprias denominações, também no tempo da igreja primitiva existiam os mesmos problemas que acontecem hoje. A verdade é que toda organização humana tem dificuldades, porque nem todos pensam de uma mesma maneira. E é normal que as divergências ocorram, porém, sem a prática da maldade de um contra o outro. Assim que não nos julguemos. Os judeus julgavam aos gentios convertidos ao cristianismo ao dizer que eles não eram dignos de serem aceitos diante de Deus, por não fazerem parte da primeira aliança, ou seja, do pacto da lei. Já por outro lado, os gentios julgavam aos judeus de que eles não poderiam fazer parte da nova aliança, porque haviam sido cortados da comunhão com Deus. Tema este abordado por Paulo nesta sua carta aos Romanos. Assim que não nos julguemos mais. O escritor pede aos seus leitores que mudassem de comportamento a partir do recebimento desta sua correspondência. Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Passagem bíblica que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esta era a viva esperança do autor desta carta, o apóstolo Paulo, que cessassem as contendas e as brigas entre os irmãos, no sentido de prevalecer a paz e a harmonia no meio do povo de Deus, o que deve ser cultivado sempre pelos remidos de Cristo Jesus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Se até o momento aquela igreja na capital do Império Romano não tinha passado por muitas perseguições, porém, a partir de então,
Os fatos históricos nos fazem saber que muitas tribulações vieram a partir de então sobre os servos de Cristo, principalmente contra as lideranças do cristianismo. Portanto, os remidos do Senhor Jesus precisavam se unir cada vez mais, apoiando uns aos outros. Os leitores desta carta precisavam aprender sobre o amor fraternal, ensinado por Cristo Jesus como sendo o segundo mandamento da lei de Cristo. Isso só era possível se todos dessem as mãos pela mesma causa do reino de Deus e de Cristo Jesus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito. O apóstolo dos gentios não somente apontou a questão dos problemas que estavam ocorrendo naquela comunidade cristã, ali na cidade de Roma, mas também se preocupava em mostrar a solução para aquelas dificuldades que vinham surgindo ali na igreja, na cidade de Roma. A partir dos líderes daquela igreja, até os membros mais simples, todos precisavam, a partir de então, seguirem novos objetivos, de apoiarem uns aos outros e não ficarem em disputas sobre modismos ou a questão da lei dos judeus ou usos e costumes dos gentios. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço. Cristo fez uma crítica forte contra os líderes religiosos de sua época, quando ele afirmou o seguinte, em Mateus capítulo 23 e o versículo 13. Mas, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Parece que a disputa entre judeus e gentios era no mesmo nível do que acontecia com os líderes do judaísmo na época do Senhor Jesus. E isso não era bom para a Igreja de Cristo, pois enfraquecia cada vez mais o rebanho do Senhor Jesus ali na cidade de Roma. Finalmente, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Vejamos o que disse o Senhor Jesus sobre os escândalos em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Se Cristo falou a respeito dos escândalos que há no mundo, não é diferente com aqueles que provocam escândalos no meio do povo de Deus. Os seguidores de Cristo nos dias de hoje precisam aprender e compreender sobre a importância
de não se levantarem uns contra os outros, seja por questões puramente religiosas ou por práticas de usos e costumes que têm gerado muita divisão no meio do povo de Deus. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o glorioso Evangelho do Senhor Jesus. Ele, somente Ele, que vive e que reina para todo sempre.